fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate até as 19 horas e 30 minutos. Muita informação, opinião e debate aqui em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você participa do Fala Galera deste dia 29 de janeiro de 2026. Quem você escalaria como centroavante titular no derby? Maranhão, Luca ou Kevin? Maranhão, Luca ou Kevin? Opine. Atenção, Guarani tem 3 opções, então é isso que nós queremos saber. Das 3 opções, quem é que você mandaria para o derby? O titular do Matheus Costa é o Maranhão, mas tem outras 2 opções, Luca e Kevin. E aí, opine. 971021493. E com os novos reforços à disposição, por exemplo, Jonathan Cafu, nome já apareceu no bid. Como você escalaria a Ponte Preta para o derby? Opine. 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Diretoria anuncia nova parcial e confirma 10 mil torcedores presentes no Derby 213, que acontece neste sábado às 16 horas. As vendas começaram ontem e seguem até amanhã, a partir das 9 horas. Os bilhetes do tobogã inferior já estão esgotados e restam ainda alguns ingressos gratuitos para o setor norte, onde fica o placar eletrônico. Guarani ativa a cláusula de contrato e renova com Kevin até o final de 2027. No ano passado, o centroavante fez 17 gols com a camisa do Bugre, sendo 9 no Paulista Sub-20. Nesta temporada, Kevin marcou 2 gols em 3 jogos da Copinha e 1 gol em 2 partidas pelo Paulistão. 2 partidas, juntando os 2 jogos, não dá meio tempo de meio tempo. Porque ele entrou muito
momento 44 do segundo tempo contra o Santos, né? E contra o Velo, ele entrou e jogou um pouco mais contra a equipe do Velo, mas também não passou de 15 minutos. Então, 15, aí com mais 10 minutos, jogou o quê? 25 minutos. Então não dá nem meio tempo de um meio tempo. Mas o Kevin está à disposição para esse jogo diante da Ponte Preta. Diretoria acerta o empréstimo de João Vitor ao Joinville. O atacante de 21 anos defenderá a equipe de Santa Catarina nas disputas do Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Série D. João Vitor chegou ao Brinco no início do ano passado, indicado por Maurício Souza, mas não estava nos planos da atual comissão técnica. Destaque do portal carlosbatista.com.br. CBF define adversário do Bugre na Copa do Brasil. Saiba mais sobre esse assunto lá no portal. Pautas da Ponte Preta. Novos reforços: Jonathan Cafu, Kevson e Brian Borges tiveram seus nomes publicados no BID e ficam à disposição de Marcelo Fernandes para o clássico diante do Guarani no sábado. A expectativa é que o trio já comece o jogo entre os titulares, até pela carência do elenco alvinegro. Diretoria da Ponte Preta acerta a rescisão com Vitor Pernambuco após 2 jogos com a camisa da Macaca. O atacante foi um dos contratados nesta janela de transferências, mas optou por deixar o clube após receber uma proposta do futebol da Malásia. De olho na Copa do Brasil, a Ponte Preta vai aguardar o vencedor da partida entre Caxias e Guarani de Bagé para conhecer o seu adversário na competição. Por ter conquistado o título da Série C, a Macaca entra na Copa do Brasil apenas na terceira fase, que tem data prevista para 11 ou 12 de março. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Após sondagem do Guarani, Brian Borges aceita voltar ao Moisés Lucarelli. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista e escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião no programa de hoje. Pauta 1. Mano Menezes é o novo técnico da seleção do Peru, após encerrar a sua passagem pelo Grêmio no final da última temporada. O treinador de 63 anos chegou a um acordo para dirigir a seleção peruana, de olho na Copa do Mundo de 2030. A expectativa é que Mano desembarque em Lima ainda hoje e seja apresentado oficialmente. Vale lembrar que o técnico já dirigiu a seleção brasileira entre 2010 e 2012. Pauta 2. Janela de transferências da Série A bate R$1 bilhão em reforços pela primeira vez no mês de janeiro. Os principais reforços do futebol brasileiro, Paquetá e Gerson, ajudaram para que essa marca fosse batida. Juntas, as duas negociações somaram quase R$430 milhões, equivalente a 36% do volume total da janela. Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Vasco, além do Fluminense, são os times de maior investimento até aqui. Pauta 3. Após polêmica de possível pênalti em Arrascaeta na partida entre Flamengo e São Paulo, a CBF divulgou o áudio do VAR.
A equipe da cabine manteve a decisão de campo de Wilton Pereira Sampaio, que não viu falta de Alan Franco no camisa 10 rubro-negro. Responsável pelo VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira disse, abre aspas, ele não muda a passada. O Arrascaeta, quando vai fazer o chute, coloca a perna para trás e bate no jogador do São Paulo. E mesmo assim, ele conclui a jogada. Fecha aspas. Você também, se quiser, pode mandar a sua opinião com relação aos temas do dia pelo 97102-1493. 97102-1493. 17:10, quase 17:11. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, diz aí. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani, o lado alviverde do derby campineiro, foi que a diretoria acertou e anunciou a renovação com o Kevin até o final de 2027. O contrato atual era válido até o fim desse ano, até dezembro de 2026, e a diretoria ativou uma cláusula contratual e mantém o Kevin até o fim do ano que vem. Pelo lado da Ponte Preta, os dois reforços contratados nesta semana, Jonathan Cafu e também o Kevinson, além do Brian Borges, que havia sido contratado, pediu para sair, mas retornou. Esses três reforços já tiveram seus nomes publicados no bid da CBF e ficam à disposição do Marcelo Fernandes para o Derby 213, e a tendência é que pelo menos dois desses três nomes sejam titulares no sábado, Batista. 17:12 e atenção, o palpitão do derby já está valendo. Palpite premiado RB Campinas está no ar com uma premiação incrível. São 10 super combos para quem é bom de palpite. 10 super combos. Realmente é sensacional. Tem furadeira de impacto da Uesco WS 3179, 800 watts, mais 4 ingressos do Etny Wild, mais um kit da Aroma das Ervas com temperos especiais, mais um boné da Bandeirantes. Então você pode participar porque são 10 combos diferentes. Líquida, tem o que eu disse aqui foi o primeiro combo, né? O segundo combo tem um liquidificador da Mondial Turbo L 900 watts, mais 4 ingressos do Termas de São Pedro, mais um kit do Aroma das Ervas, mais um boné da Rádio Bandeirantes. Kit 3, uma furadeira de impacto da Uesco, mais 4 ingressos do Hop Hari, mais um kit da Aroma das Ervas e um boné da Rádio Bandeirantes. Kit 4, cafeteira da Mondial Smart Coffee, mais 4 ingressos do Etny Wild e um kit da Aroma das Ervas, mais um boné da Rádio Bandeirantes. Kit 5, uma furadeira de impacto da Uesco, 4 ingressos do Termas, 4 kits, aliás, kit da Aroma das Ervas e boné da Rádio Bandeirantes. Kit 6, uma cafeteira da Mondial Doce Arome, 18 xícaras, mais 4 ingressos do Hop Hari, um kit da Aroma das Ervas e um boné da Rádio Bandeirantes. Kit 7, uma furadeira de impacto Uesco WS 3179, 800 watts, mais 4 ingressos do Etny Wild, um kit da Aroma das Ervas e um boné da Rádio Bandeirantes. Kit 8, uma sanduicheira da Mondial Special Line, 2 em 1,
mais 4 ingressos do Termas, um kit da Aroma das Ervas e um boné da Bandeirantes. E o kit 9 tem uma furadeira de impacto da Uesco, mais 4 ingressos do Hop Hari, um kit da Aroma das Ervas e um boné da Rádio Bandeirantes. E o kit 10, uma furadeira de impacto da Uesco, 800 watts, uma camisa do time do seu coração, entre Guarani e Ponte, Ponte e Guarani, mais 4 ingressos do Termas de São Pedro e mais um kit da Aroma das Ervas. Então são 10 kits, portanto 10 ganhadores. Mas tem que acertar o resultado do jogo, é palpite, né? É o palpitão da RB. Tem que acertar o palpite entre os acertadores. Aí nós vamos fazer o sorteio. O sorteio é eletrônico. E aí, portanto, vai ganhar aquele que for sorteado. Aquele que primeiro acertar e que for sorteado, aí recebe um dos 10 kits. E como faz para participar? É através do @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. Entre lá, @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. É o seguinte, tem que ser seguidor da página, tá? Se você for sorteado e não for o seguidor, você será excluído. Acertou o placar, foi sorteado, mas não é seguidor, aí você perde o prêmio. Ah, mas eu ganhei, acertei o placar e fui sorteado. Mas você não é seguidor, cara pálida. Então, esse é o esquema. Lá, inclusive, tem o regulamento. Entre lá, leia o regulamento. Então, seja seguidor da página no Instagram e aí você dá o seu palpite. O resultado dos ganhadores vai sair aqui no apito final com o incomparável Edu Pinheiro logo depois do derby. O jogo é às 4, deve terminar por volta das 6 da tarde. Logo em seguida começa o apito final. Em algum momento ou durante o programa, o Edu Pinheiro vai procedendo o sorteio. A equipe de produção faz o sorteio e o Edu Pinheiro vai fazer a divulgação. Participe e boa sorte para você! 17:18 está no ar. Esporte em Debate. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui do Estúdio Digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, vai, dá um like aí pra nós, manda aí um joinha pra gente. Isso é muito legal ter a sua participação e você nos ajuda a fomentar aqui a página da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem.
também. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Apreciar um bom vinho ao som de uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as sextas-feiras, das 19 às 23 horas, você curte voz e violão ao vivo, em um ambiente acolhedor, cheio de charme, com uma vista incrível, sem cobrança de cover artístico. É o convite perfeito para harmonizar bons vinhos, pratos especiais e uma música que embala a noite. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17h22, hoje até 19h30, Esporte em Debate pela Bandeirantes. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, né? O Palmeiras está emprestando o Rafael Veiga para o América do México, jogador de 30 anos de idade, o empréstimo até o final desta temporada com opção de compra, 31,5 milhões de reais. E o Mano Menezes é o novo treinador da seleção peruana. Ele que treinou o Grêmio recentemente, agora vai treinar a seleção do Peru. Batista. São 17h23, já tem aqui sorteio para ingressos para o Derby 213. Já você saberá o que fazer para concorrer a 5 pares de ingressos. Derby 213 é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br e Logos, materiais elétricos. Há mais de 35 anos, oferecendo
os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Derby é na Rádio Bandeirantes. Ou é o seguinte, não são ingressos individuais, são pares de ingressos. Você vai concorrer a 5 pares de ingressos e os ingressos serão retirados aqui na recepção da Bandeirantes. Então já eu vou dar aqui uma dica, o que é que você tem que fazer para concorrer a 5 pares de ingressos. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre muito especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje, quinta-feira, está chegando o derby. Quem você escalaria como centroavante titular do derby? Maranhão, Luca ou Kevin? Não tem nenhuma dúvida, já faz tempo que eu não tenho dúvida. Kevin. Vamos agora ao Fala Galera da Ponte. Com os novos reforços à disposição, como você escalaria a Ponte Preta para o derby? Com 2 novidades. O mesmo time, né? Mesmo time não. Com zagueiros diferentes, 2, né? De preferência Simon e Leão na zaga, o Brian na lateral esquerda e o nosso Jonathan Cafu na frente. Mas precisa pensar como é que eu vou encaixar isso aqui. Deixa eu pegar minha cola aqui, Batista. Meio campo a mesma coisa. Deixa eu ver quem que eu tiraria para colocar o Jonathan Cafu. Vitor Pernambuco foi embora. Então eu formaria o meio com Rodrigo Souza, Tarek e Cristiano. Jonathan Cafu, Diego Tavares e Luquinha. Não tiraria o Luquinha do time, não. Batista. São 17 horas e 27 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Já, dica de como você vai concorrer a 5 pares de ingressos para o Derby 213. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Aqui é o Osias de Barão Geraldo. Tudo bom? Eu escalaria a mesma equipe com o Maranhão, estico o Maranhão um pouco. E mais essa pro Maranhão. Se não dá resultado, aí coloca o menino aí. Coloca o Kevin. Essa é a minha opinião. E sobre o Rafael também. Entra com ele. Se não tiver bem, já põe esse sim no segundo tempo ou até no primeiro tempo. E um grande abraço para todos. Fique com Deus e vamos lá, Bugrão. Ouvinte no ar, mais um. Batista, boa tarde. Ô Batista, pela deficiência da Ponte aí, a melhor alternativa aí realmente seria aí com a dobra dos 2 laterais novos contratados aí. Os 2 laterais esquerdos, né? E colocar o Cafu para flutuar lá na frente no derby, né? Vejo muitas críticas aí em cima do David Braz, né? Que no sábado fez só a sua segunda partida, sendo que, na minha opinião, quem tá falhando em demasia é o tal de Rodrigo Souza aí, né? Esse tá quebrando o brinquedo, hein? Ele tem falhado, ele não tem gás para fazer cobertura de lateral e tudo mais. Então hoje a Ponte peca muito, né? Por não ter volantes mais leves, né? Que consigam fazer a cobertura dos laterais, né? Então é muito diferente, né? O elenco de hoje e o elenco que tinha o ano passado, aí, principalmente com o Luiz Felipe, né? Que corria o campo inteiro e fazia com maestria aí, né? A estreia não digo, né? Mas fazia com competência aí a cobertura dos laterais. Forte abraço aí ao Sidney Gianni. Abraço, muito obrigado. Atenção, neste sábado é dia de derby e é dia de você aproveitar a sensacional promoção do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Aproveite o pós-jogo
para confraternizar, curtir o resultado com os amigos, saboreando a pizza mais gostosa de Campinas. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40, com 4 garrafas de 600 ml. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante estará esperando toda a galera a partir das 18 horas no sábado. O aniversariante do dia, se tiver um grupo acima de 10 pessoas, não paga o rodízio. Faça a sua reserva com o João Dias pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, esquina com a Cônigo Cipião, na região central de Campinas. E tem estacionamento em frente para sua comodidade. Rádio Bandeirantes. Bom, é o seguinte, se você quer assistir de graça o Derby 213 nas cadeiras vitalícias do Estádio Brinco de Ouro, você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e também a frase "Quero ganhar". Frase "Quero ganhar". Mande nome completo, CPF e a frase "Quero ganhar". Eu vou divulgar já já o WhatsApp, mas atenção, hein? É somente para a torcida do Guarani. É jogo de torcida única, portanto, não adianta o Ponte Pretano comparecer. Foi assim no estádio Moisés Lucarelli com relação ao torcedor do Guarani. Agora, no estádio Brinco de Ouro, é somente torcida do Bugre. Então mande o seu nome completo, o seu CPF e a frase "Quero ganhar". 991660832. Mas se por acaso você não pegou, né, o número, é só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e o número está fácil lá para você anotar. É somente esse o WhatsApp para concorrer aos ingressos. Não é o WhatsApp que você manda para mensagens. O WhatsApp para mensagem é um e o do sorteio é outro. Um não tem nada a ver com o outro. Ou seja, se você mandar mensagem no WhatsApp para sorteio, a sua mensagem não será certamente escolhida. Se você mandar o seu nome, CPF e a frase "Quero ganhar" para o WhatsApp de mensagem, certamente você não vai concorrer. Então, cada um no seu quadrado, né? Então, para sorteio, você tem que mandar no 991660832. Este é o WhatsApp para sorteio, tá bom? Participe e boa sorte para você. São 5 pares, não são ingressos. 5 pares. Cada ganhador leva 2 ingressos. E os ingressos serão retirados amanhã, somente amanhã, das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30. Só amanhã. Não vai ter entrega no sábado, dia do jogo. É somente amanhã, sexta-feira, das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30. Aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Repito, somente amanhã, das 9 às 13, das 14h30 até as 17h30.
Participe e boa sorte! Até quando o Guarani vai ficar insistindo nesse Emerson? O lateral ruim demais. Zé Carlos, de Hortolândia. Abraço para você, Zé Carlos. Diz aqui o ouvinte, boa tarde, equipe. Vamos aproveitar. Torcedor, o derby é o primeiro e o último do ano. Lebrão. Abraço para você, Lebrão. Boa tarde, seu CH. A ponte é autossustentável? Se não, o que fazer? A ponte deve jogar com 3 volantes e 2 atacantes. Cristiano seria o terceiro atacante. Carlos, Jardim do Lago, faz a pergunta aqui para o CH. E aí, CH, você foi citado. O Batista, a primeira providência que a Ponte tem que fazer para o clássico é trocar a dupla de zaga. Com essa dupla de zaga aí é uma temeridade. Essa é a primeira providência. Trocar o lateral esquerdo, não é? Para não precisar ficar mexendo muito no esquema tático, porque agora é colocar peça confiável e insistir no que está sendo feito. A Ponte melhorou o desempenho. Então, fazer 4-4-2 ou 4-5-1 ou 3 zagueiros, eu não faria isso. Eu iria no trivial, no que está sendo implantado ainda, porque o maior problema da Ponte, além dos jogadores que não têm tanta qualidade assim, é o preparo físico. Então, você trazendo, por exemplo, 2 peças pontuais, seja do lado esquerdo, o Cafu, do lado direito, isso depende muito do que o treinador vai colocar. Às vezes joga do lado esquerdo, às vezes do lado direito. O Brian na lateral esquerda, mas eu insisto, o principal problema da Ponte é no miolo de zaga. Tomara para a Ponte que o Simon e o Leão possam jogar nesse sábado. Oi, boa noite, é Jefferson Ponte Pretano, Jardim Flamboyant, Campinas. Quem é o jogador Luiz Felipe, atacante que a Ponte Preta acertou e que veio do Xerife? Alguém conhece? É forte? Abraço, Jefferson. Pedro Piscinato, quem é Luiz Felipe? Luiz Felipe é mais um reforço contratado pela diretoria pontepretana. Ele chega ao Majestoso por empréstimo. O Luiz Felipe, como nosso ouvinte disse, estava no Xerife da Moldávia. Nessa temporada, na atual temporada 2025-2026, fez 9 partidas, não marcou nenhum gol. Na temporada passada, fez 18 jogos e marcou apenas 1 gol. Em 2023, na temporada 2023-2024, foram 29 jogos e apenas 4 gols. Nos times que ele jogou aqui no Brasil, em 2023, defendeu o Paysandu, também o Botafogo. Em 2022, jogou parte da temporada pelo Atlético Goianiense e também pelo Náutico. É um jogador mais de ponta, um jogador de beirada, era uma das prioridades do departamento de futebol. Não é, de fato, um jogador matador que faz muitos gols, mas pode ajudar pela lateral do campo. Batista? Essa era também a pergunta do DJ Alê. Portanto, a informação aí do Luiz Felipe, que saiu no bid. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar, é na Mites Beef. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. Prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. Para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer Mites Beef, com blends selecionados e muito sabor, pronto para fazer realmente uma deliciosa refeição aí na sua residência. E quando chega a hora de reunir os amigos, a família, para festejar, a Mites Beef cuida de tudo, com o serviço de churrasco em domicílio, carnes nobres preparadas de maneira impecável e a tradição de quem entende do assunto. Afinal, o Denilson Alves, que é o proprietário, está no ramo há mais de 20 anos e tem uma equipe sensacional
leva churrasqueiro, garçons, enfim, um time de atendimento que você realmente vai ficar muito satisfeito. Você e os seus convidados. Então anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. A Meats Beef é uma boutique de carnes que virou referência em Campinas e toda a região. Anote aí o telefone, ligue 3294-7003. 3294-7003, Meats Beef. Ouvinte participando, mandando pra cá mensagens. Ei, Batista, o meu palpite do derby de amanhã é 2-1 para o Bugre. José Carlos de Silo, campineiro, hoje residindo no centro de São Sebastião. Abraços a você e toda a equipe de Campinas e até a próxima oportunidade. Ô Zé Carlos, o derby não é amanhã, é sábado às 4h. E o seu palpite tem que mandar para aquele WhatsApp que eu expliquei aqui, que é o WhatsApp para sorteio. Não é esse que você mandou, tá bom? Para mensagem. Esse é só para mensagem. E aquele outro WhatsApp que você vai ver, é só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá está fácil de achar o WhatsApp para concorrer a 5 pares de ingressos, tá bom? De qualquer maneira, muito obrigado aí pela sua participação. Boa tarde. Pergunta, diz aqui o ouvinte, para o Tigrão. O que ele achou do Mano no Peru? JP de Moraes. JP de Moraes também, né? É a tal da quinta série que não sai nunca do homem. O homem sai da quinta série, mas a quinta série não sai dele. O Tigrão ainda não apareceu por aqui, mas se ele quiser, poderá responder a você, JP de Moraes. A informação, sim, foi passada, né? Que o time do Peru terá como treinador o Mano Menezes. Mas você está querendo saber mais do que isso, né? Batistão, esse novo processo de 2 milhões vai virar transferban na ponte Ronaldo Nardo Mimo, Jardim Satélite Íris. Abraço para você, Ronaldo Nardo Mimo. Muito obrigado pela sua participação. E aí, Pedro Piscinato, tem possibilidade de virar transferban se não pagar, sim, né? Caso a Ponte Preta não efetive esse pagamento, pode ser que no futuro venha acontecer mais um transferban, Batista. Boa noite, Batista. Vi você lendo uma mensagem do ouvinte Lebrão e não tem como não recordar do áudio que ele mandou um dia narrando com muito talento um jogo imaginário, onde o final da partida o Tigrão marcava o gol da vitória. Ele poderia mandar novamente algo do tipo. Creio que vários ouvintes gostariam de ouvir. Rafael de Campinas. Olha só o que o Rafael lembrou, hein? A narração icônica do Lebrão. Abraço para você, Rafael. Boa lembrança, hein? Legal. Boa tarde. Não é que a Ponte melhorou no último jogo. É que está muito ruim. É que estava muito ruim antes. Abraço, Clefor. Tem essa também, né? Tava muito ruim. Aí melhora um pouquinho, dá a impressão de que melhorou bastante. Mas eu gostei do jogo da Ponte contra o Noroeste. Não venceu por uma questão muito mais de sorte, né?
do que propriamente futebol, porque aquela cabeçada do Carlão foi um negócio espantoso. Não tinha condições, não tinha possibilidade de fazer o gol. O cara deu uma cabeçada meio de costa para trás, um negócio horroroso. A bola subiu, podia acontecer qualquer coisa. Mas ela vem, dá na trave e entra. Falta de sorte terrível quando o momento é ruim. Parece que tudo conspira para também afetar a parte relativa ao mistério, né? Que a gente não consegue entender. Mas a Ponte jogou uma partida com possibilidade de vencer. Teve aquele lance do Cristiano, para mim foi pênalti. Se dá o pênalti, com certeza, né, o Cristiano guardaria. Muito técnico, muita habilidade, e ele teria, sim, possibilidade de fazer o gol de pênalti. Quase fez, mesmo sendo tocado, a bola ainda bateu na trave e acabou depois o zagueiro Carrerete tirando, metendo para fora. Mas poderia ter vencido essa partida. Jogou o futebol para isso. Teve possibilidade, sim, de sair vitoriosa. Então, a minha opinião, a Ponte melhorou. Teve outro lance do Cristiano também, que o Diego Tavares faz a jogada pelo lado direito e ajeita para ele entra na área, mas ele pegou muito mal. Até um lance parecido com o primeiro gol que ele fez, mas aí na segunda oportunidade ele pegou muito mal, mandou a bola muito longe do gol, mas acredito que foram duas chances claras aí que a Ponte Preta teve de ampliar o placar. Ele pegou muito embaixo, né? Isso. Talvez ele teve a intenção de mandar a bola pelo alto para tirar do goleiro. Acho que foi isso. E por isso ele tentou bater por baixo da bola para ela subir um pouquinho. E claro, ela vem cruzada e o goleiro não teria condições de pegar. Mas ali talvez o melhor seria ter dado aquela chapa que ele deu no gol que ele fez, né? Foi exatamente, porque o Luiz Daniel já estava caindo, assim como no gol que ele fez também. Eu não entendi nada, pô. Ele fez um gol maravilhoso, um golaço, dando a chapa. Aí, de novo, quando era pra dar a chapa, ele pegou embaixo da bola. Ou faltou perna também, que já era no final do segundo tempo. O Cristiano é um jogador de 39 anos. Também. Às vezes o cansaço pesou, a perna pesou. 17h46, Ponte ou Guarani hoje? Guarani. Quem vai? Guarani. Breno Beretta, informações do Bugre, que é o mandante do derby 213, diz aí, bebê. Bom, Batista, passei na porta do Brinco hoje por 2 oportunidades e vi muita fila, até porque os torcedores estão comprando, né? Desde ontem, começou a venda ontem, a parcial no final do dia, mais de 10 mil ingressos haviam sido comercializados, a parcial ainda hoje não saiu. Ontem o Guarani divulgou 2 parciais, de 5 mil e depois de 10 mil. E hoje ainda não saiu, a gente aguarda que saia até o final do nosso programa, às 7h30 da noite, para passar para o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, né? Bom, o técnico Matheus Costa agora à tarde realizando mais um treinamento, é o penúltimo de olho no derby. Eu acredito que ele não vai mexer no time, ele pode repetir a mesma formação que começou o jogo do Santos, que também começou os jogos do Velo Clube e a última partida diante da Portuguesa, com o Kaique França no gol. Na direita eu tenho minhas dúvidas, se ele vai permanecer com o Rafael ou se ele vai colocar o Cicinho. Na zaga, o Maurício Antônio ao lado do Jonathan, na esquerda o Emerson, no meio campo o William Farias, o Natan e também o Isaac, e na frente o Guilherme Parede, o Mirandinha e também o Maranhão. Se ele não colocar o Maranhão, ele tem como possibilidade o Luca. O Luca no último jogo, vale lembrar, ele entrou na beirada no lugar do Mirandinha e ele tem como opção também o Kevin. Aliás, o Kevin está de contrato renovado. Eu trouxe há alguns dias aqui na Rádio Bandeirantes que o Guarani tinha acionado o gatilho, acionou, mandou o novo contrato para ele e já está assinado. Inclusive, quem nos acompanha no YouTube vai ver a arte que o Guarani colocou nas redes sociais. O Kevin renovou o contrato até o final de 2027. Qual é a multa do Kevin? 30 milhões de reais. E o Kevin agora vai ter o dobro de salário no Guarani. Kevin, que é um jogador de muito futuro, a gente espera que mais rápido possível ele possa ser mais utilizado, que é um jogador que faz gols
e sabe fazer gols. E o Guarani está precisando justamente jogador que saiba fazer gols no time profissional, até porque os atacantes do Guarani têm perdido muitas oportunidades. Um outro jogador que renovou da base, o volante Lucas Martins, também renovou o contrato e também até o final de 2027. É um atleta que vem treinando com o profissional e ele renovou até o final de 2027. Jogador também importante para o Guarani. Agora a gente vai ouvir uma palavra do técnico Matheus Costa, né? Depois do jogo, falando sobre a vitória sobre a Portuguesa, também já projetando o derby. É claro que semana importantíssima para o Matheus Costa no comando do Guarani. Primeiro, agradecer e parabenizar o nosso torcedor, porque apesar de nós termos tido os últimos 2 jogos fora de casa como visitante, nos sentimos muito em casa, porque o que a torcida fez lá contra o Velo, a nossa parte completamente cheia e hoje aqui no Canindé, isso facilita o nosso trabalho. Porque mesmo fora de casa, a gente se sentiu em casa nesses 2 jogos, porque foi uma festa do início ao fim e eles nos apoiando do início ao fim. Então é agradecer eles e parabenizar, e agora temos a oportunidade de retribuir na nossa casa, né? Então, nós estamos num momento que não adianta a gente lamentar quando o resultado não vem e não adianta enaltecer muito quando a gente concretiza o resultado, porque são jogos encavalados, uma sequência desgastante, então cabe a nós nesse momento recuperar os atletas o mais rápido possível, motivar e concentrá-los para a próxima partida, que a gente sabe que um resultado positivo nos dá um grande salto para a busca do nosso objetivo neste momento, que é a classificação. Matheus, você teve tempo para trabalhar, teve a confiança e você conseguiu fazer o time jogar bem, e o time vem jogando nesses 2 últimos jogos, apresentou, tanto é que venceu os 2 jogos. Eu queria que você falasse, né, como que você conseguiu fazer isso, mesmo com um espaço curto de tempo, né, para você aprimorar em um treinamento antes do jogo, assistir bastante vídeo, colocar vídeo para os jogadores, e essa confiança que você também ganhou, porque agora todo mundo te abraça nesse momento. E eu queria que você falasse da importância do derby, até porque deve estar entalado na sua garganta também derbys do ano passado, e agora vocês têm a oportunidade de fazer tudo diferente no sábado, com uma situação completamente diferente do que foi nos outros derbys, né? Perfeito. Breno, eu incluiria também a terceira rodada, aquela partida contra o Santos. Aquela partida ali nos deu muita confiança para a gente seguir o nosso trabalho. Então, quando a gente realiza desempenho, nos traz confiança. A gente fica angustiado porque naquela partida nós tivemos desempenho, mas não veio a vitória. Mas nos deu confiança pela continuidade do trabalho, sabendo que nós estávamos no caminho. E tivemos 2 jogos muito difíceis fora de casa e a gente conseguiu concretizar 2 vitórias. E assim, é um novo grupo, é um novo elenco. Eu acho que quem está aqui hoje não tem que carregar nenhum peso do que aconteceu no passado. Nós temos que visualizar o que uma vitória no sábado pode trazer ao Guarani. Vocês sabem melhor que eu quantos anos aí o Guarani, de repente, não conquista uma classificação no Campeonato Paulista. E depende somente de nós, num grande jogo, com o apoio do nosso torcedor, o que nós podemos realizar no sábado. Então, é pensar em tudo isso que Deus está oferecendo para nós, para a gente ter mais um dia de festa ao lado do nosso torcedor, como nós tivemos aqui hoje. Bom, eu não digo carregar o peso do ano passado. É claro que os jogadores e o Matheus Costa não vão carregar o peso do ano passado. Mas tanto ele quanto os atletas que ficaram no Guarani têm essa oportunidade de fazer algo diferente, até porque a situação se inverteu, né, do ano passado para esse ano. O Guarani chega numa situação melhor do que no ano passado chegou para o último derby. É um campeonato diferente,
é uma competição completamente diferente e a situação é diferente, mas eles podem fazer diferente e mostrar para o torcedor apagar o que foi a fase final da Série C do ano passado. E isso, é claro, eles podem até não colocar em público esse tipo de situação, tanto os jogadores quanto o técnico Matheus Costa. Mas é claro que na cabeça deles e no interior eles carregam esse peso do ano passado de não ter conquistado o acesso e, consecutivamente, de não ter conquistado vitórias diante do principal rival, a Ponte Preta. Então, no sábado, o Guarani promete estar muito concentrado e fazer diferente do ano passado. É claro que tudo passa pelo esquema de jogo, por como estarão os jogadores e por esses 2 trabalhos finais do técnico Matheus Costa. Tanto hoje, que está sendo realizado agora no Brinco, e também amanhã, o último treinamento antes de encarar a equipe da Ponte Preta no sábado, às 16h. Bom, por enquanto não saiu a parcial de ingressos e a gente segue aguardando aqui, Batista. Assim que sair a parcial de ingressos, eu vou passar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom, são 17h55. Vou passar para o CH comentar aí o noticiário do Guarani. E aí, CH? Batista, eu acho que nós não teremos aí nenhum tipo de novidade para o final de semana. Eu, pelo menos, se fosse o Matheus, não inventaria nesse momento. E olha que eu não concordo com muita coisa que ele faz. Mas eu não posso deixar fora da minha análise o que ele conquistou nas últimas 3 partidas, tomando apenas 1 gol. Foram 7 pontos em 3 partidas, em 9 possíveis. Isso tem que ser colocado na análise. Eu não tenho a miúde aqui o preparo físico dos jogadores, se tem alguém extenuado, não tem, alguém para machucar ou não tem. Considerando que esteja todo mundo bem, eu acho que ele vai repetir, e se repetir a escalação, até com o Rafael na lateral direita, ele está dentro do conceito dele, pelo menos ele está errando com a cabeça dele. Não está indo na onda da torcida, porque torcida e imprensa, todo mundo quer o Kevin no time, por exemplo, ou no lugar do Maranhão. Então é isso. O momento do Guarani é melhor que o momento da Ponte. A história de campo e torcida faz diferença, mas não determina muitas vezes o que acontece no clássico. Agora, eu não posso desconsiderar o que o Guarani produziu até agora e o que a Ponte não produziu até agora. Então, não é assim, favoritismo. Eu não gosto de falar de favoritismo no derby, porque eu já quebrei a cara muitas vezes. É a história sempre do melhor, nem sempre o melhor, nem sempre vence o jogo. Então, vai ser uma partida que vale muito para os dois, vale muito para o Guarani. É a classificação com 11, está garantido na segunda fase. Garantido. E a Ponte perdeu o jogo, está praticamente rebaixada. Então veja o que cerca esse clássico, né? Agora, sobre escolhas, não tem muito o que... Ele não vai em 2, 3 dias, apesar de ter a semana praticamente cheia, ele não vai introduzir um esquema diferente de jogar. Ele talvez modifique a maneira de marcar, né? Marcando mais em cima, mas como é que vai marcar a pressão de saída de bola com o Maranhão em campo? Tá quadrado? Não sei. Por isso que eu tô acreditando em repeteco da escalação e também repeteco nessa meia pressão, como o Guarani joga sem a bola. Com a bola a gente sabe que o William Farias e o Natan jogam ali, um muito próximo do outro. O Natan tem subido de produção a cada jogo. Isaac tá bem, para mim foi um dos destaques no Canindé, né? A zaga muito firme, Kaique França nem se fala. E lá na frente o Mirandinha tá dando conta do recado. Eu queria ver Mirandinha e Kevin, né? Mas o treinador acha que, pelo menos por enquanto, de repente pinta aí no derby. Não acredito. Não acredito. Ele vai manter o Maranhão. E não é nenhuma informação, tá? Eu tô fazendo uma leitura daquilo que o treinador tem feito nos últimos jogos. Então o Guarani tem uma possibilidade muito grande, mas depende dele, né? E também depende como é que a Ponte vai encarar o Guarani, né? Não vai ser fácil para o Guarani, não. Como não vai ser fácil para a Ponte.
Então, o pessoal olha a tabela, né? Hoje eu estava no nossa área, pegando muita mensagem do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, e o pessoal sugerindo ali a todo momento, goleada do Guarani. Eu não acredito. Então, eu acredito em muito equilíbrio, mas com certeza o momento é melhor do Guarani. E sobre escolhas para encerrar, ele vai repetir o time que empatou, não, que ganhou da Portuguesa fora de casa, com toda certeza, Batista. Bom, você pode continuar mandando o seu nome completo, o seu CPF e também a frase "quero ganhar" para 991660832. Este é o WhatsApp exclusivo para sorteio. Não mande no WhatsApp de mensagem, não. O sorteio é eletrônico, tem que ser no WhatsApp do sorteio. Qual é o WhatsApp do sorteio? 991660832. Esse é o WhatsApp para concorrer a 5 pares. Não são ingressos individuais. Cada ganhador leva 2 ingressos. Portanto, 5 pares que serão retirados amanhã, das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30. Aqui no Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Participe e boa sorte. Marcos Oliveira. Abraço para você, muito obrigado. Tá dizendo aqui o Marcos Oliveira. Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Carlos Lemos Matozinho. A Ponte Preta não venceu porque o árbitro não deu pênalti. Verdade. Jogo contra o Noroeste. Sérgio Leite. Está dizendo o choro é livre. Ederal, caso a Ponte seja rebaixada, poderia vender o jogo contra o São Paulo. Bom, primeiro que tem que jogar primeiro, né? E a Ponte tem 9 pontos em disputa. Tem toda a chance até de conseguir aí a classificação. Creio que o 8º colocado deve se classificar com 10 pontos. A Ponte tem 9 em disputa. Se ganhar todos os jogos, faz 10 pontos. Agora, eu nem sei se a Federação Paulista de Futebol permite esse tipo de manobra. A CBF, sim. Mas se isso acontecer, né, a Ponte levar o jogo, por exemplo, para uma praça onde poderia colocar a torcida visitante. Porque aqui em Campinas não pode, não permite. O Ministério Público não permite. Se levar para um outro estado, aí sim permite a torcida visitante. E aí poderia colocar no campo, nas arquibancadas, o torcedor do São Paulo. Ô Batista, mas recentemente a gente teve um caso parecido com esse no Campeonato Paulista. O Guarani havia vendido um mando de jogo numa partida contra o Palmeiras lá pro Estádio do Café em Londrina, e aí depois acabou voltando atrás. O jogo realmente aconteceu no Brinco, mas eu acho que até por esse caso que aconteceu recentemente, eu acho que a federação permite sim. Aliás, o Breno, o que aconteceu, hein, nesse caso? Porque o Guarani desistiu, pressão da torcida, das redes sociais, acabou desistindo, mas tinha assinado um contrato. E aí produziu um prejuízo para o organizador, que ameaçou, nem sei se entrou, mas ameaçou entrar na justiça, e o Guarani fez um acordo para ressarcir de alguma maneira, levando para lá talvez um outro jogo. E aí o que aconteceu? Você tem alguma informação? Eu preciso checar, Batista, o que o Guarani fez em relação a essa parte financeira. Eu não tenho essa informação de bate-pronto, mas eu vou checar e prometo trazer ainda hoje no programa.
São 18h04. Saia na frente e comece 2026 com a Desktop, a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 GB de velocidade com ofertas a partir de R$ 79,99. A Desktop entrega conexão 100% fibra ótica em todo o interior e litoral paulista. Já são mais de 1 milhão de clientes que confiam em uma internet rápida, estável e que está sempre ao seu lado. Assine agora e garanta uma internet de qualidade para toda a família, perfeita para trabalhar, jogar online e maratonar das suas séries favoritas. São planos que cabem no bolso para fechar 2025 com chave de ouro e começar 2026 com ainda mais diversão. Ligue 0800 100 0102, acesse desktop.com.br ou visite a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, exatamente hoje está fazendo 50 anos que ele fazia a sua estreia com a camisa do Guarani. 29 de janeiro de 1976. Sabe quem que estreava? Zenon de Souza Farias. Num amistoso lá em Marília. Marília 1, Guarani 3. O técnico era Died Lameiro. Zenon vindo do Havaí. Zenon de Souza Farias, que nasceu em 31 de março de 54, vai fazer 72 anos, Zenon, hein? Nasceu em Tubarão, Santa Catarina. Foi o grande maestro do Bugre na campanha 7-8. Zenon é considerado um dos maiores jogadores da história do Guarani. Suas magistrais cobranças de falta, seus precisos lançamentos de 40 metros, que colocavam os atacantes na cara do gol, e seu chute mortal de fora da área jamais serão esquecidos pela torcida bugrina, como não serão esquecidos o gol de bicicleta marcado contra o Fortaleza em 76 no Brinco, e o antológico gol contra o Internacional em 78, quando lançou a si mesmo para evitar a linha de impedimento do adversário. Olha, o Zenon, em 79, foi convocado para a seleção brasileira. E detalhe, o Zenon voltava da sua lua de mel, quando ficou sabendo que tinha sido convocado para a seleção brasileira pela primeira vez. Se despediu do Guarani em 11 de maio de 1980, marcando um golaço de falta contra o Internacional, e depois foi para a Arábia Saudita. Dizem que com a venda, com o dinheiro do Zenon, o Guarani construiu o tobogã. Na volta ao Brasil, em 89, olha, antes, né? Voltou, jogou no Corinthians, grande passagem com Sócrates e companhia, Atlético Mineiro, e voltou para o Guarani aqui sim, em 89, reestreando em 19 de fevereiro de 89 na partida Grêmio Catanduvense e Guarani. Sua última partida com a camisa bugrina foi em 18 de outubro de 89. No total, Zenon jogou 279 partidas pelo Guarani, marcando 82 gols. Desses 82, 27 de pênalti, 11 de falta
e esse de bicicleta contra o Fortaleza. Jogou ainda na Portuguesa, São Bento, Grêmio Maringá e mora em Campinas, né? Lá na Rua Uruguaiana. Olha, em derbys, o Zenon participou de 16 entre 76 e 1980. 16 derbys com 2 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. O Zenon marcou 5 gols em derbys, 4 de pênalti e 1 de falta. E também teve um pênalti que o Zenon perdeu em 3 de outubro de 76, um 0-0 lá no Brinco de Ouro, em que o goleiro Moacir da Ponte acabou pegando. É isso aí, meus amigos. Há 50 anos, exatamente em 29 de janeiro de 76, 50 completando hoje, estreava no Guarani o grande Zenon de Souza Farias. Os dados extraídos aqui do livrinho centenário do Guarani Futebol Clube, as 100 melhores histórias do Bugre na Rádio Bandeirantes, que foi editado em 2011, por ocasião do centenário do Bugre, de autoria do Fernando Pereira, do José Ricardo Mariolani e colaboração de Celso Franco de Oliveira Filho. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. 18 horas e 15 minutos, já tem o nome do árbitro para o Derby 213. Em um minuto você saberá. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está no seu lado? Está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Pedro Piscinato, quem vai apitar o Derby 213? O responsável pelo apito no clássico deste sábado é Flávio Rodrigues de Souza. Ele tem 41 anos de idade, já apitou 4 partidas neste campeonato paulista da Série 1, apitou o Velo Clube Corinthians em Rio Claro, apitou Português e Velo Clube, apitou Bragantino e Corinthians, apitou também Santos e Novo Horizontino. Um árbitro já experiente, no ano passado apitou a final do Campeonato Paulista da Série A2 entre Primavera e Capivariano, apitou diversos clássicos no ano passado, como Palmeiras e São Paulo, em duas oportunidades, apitou também um São Paulo e Corinthians. Portanto, Flávio Rodrigues de Souza, árbitro de 45 anos, é o responsável pelo apito no Derby 213. E um detalhe, o VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Neste ano, ele já participou de uma partida da Ponte Preta, naquela partida Corinthians 3, Ponte Preta 0, estreia do Campeonato Paulista. Ele também era o responsável pelo VAR naquela oportunidade, Batista. Breno Beretta, sua opinião aí sobre o árbitro do Derby.
Olha, Batista, o Flávio Rodrigues de Souza não é um árbitro que chama muita atenção para ele. Aquele tipo de cara que gosta de aparecer no jogo. Dá pra gente contar nas mãos aqui erros do Flávio Rodrigues de Souza. Eu acredito que foi uma boa escolha da Federação Paulista. Acredito que quem vai chamar mais atenção vai ser o jogo. E acredito também que ele tem condições de controlar a partida, não deixar os jogadores mandarem no árbitro, principalmente porque derby a gente sabe, né? Muita rivalidade dentro de campo. Se as faltas começarem no início do jogo, a porrada começar a comer no início de jogo, o árbitro tem que ter pulso firme e aplicar cartões. Mas eu acho que foi uma boa escolha, Batista. E para você, CH, a sua opinião também, Flávio Rodrigues de Souza, árbitro, 45 anos, vai apitar o derby. Teoricamente, ele tem toda a condição de fazer um bom trabalho. Eu, particularmente, não gosto. Acho ele arrogante, esportivamente falando. E toda essa arrogância e principalmente é o comportamento dele com os jogadores, me passa muita insegurança. Agora, é notável e claro que na temporada passada e no início dessa, ele tem feito bons trabalhos. Se eu pudesse escolher, eu não escolheria ele. Mas ele, teoricamente, pelo tempo que ele apita, pela graduação dele, ele tem condição, se estiver com a bolinha bem baixinha, de fazer um bom trabalho. Informação. Oi, pois não, bebê? Só um detalhe antes das informações da Ponte, o Guarani acabou de divulgar que o tobogã está esgotado, ou seja, ingressos para o tobogã estão esgotados. Ainda não passaram uma parcial de ingressos de hoje, mas para o tobogã, assim como ontem já divulgou que o tobogã inferior está esgotado, então tobogã inferior e o tobogã estão esgotados os ingressos, Batista. Tinha uma pergunta aqui sobre o Ebert, se o nome saiu no bid. Não tem ainda o nome não. De quem perguntou, né? Mas vale aí pela resposta. Ainda não, tô com o bid aberto aqui, ainda não saiu, Batista, mas pode ser que saia até amanhã. 18h21, informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Mas então, já vamos começar nesse assunto bid também pelo lado da Ponte Preta. Ontem a gente trouxe as informações aqui das contratações do Jonathan Cafu e também do Kevson, além do retorno do Brian Borges. Esses três jogadores já tiveram seus contratos publicados no bid da CBF, ficam à disposição do técnico Marcelo Fernandes para a sequência desta temporada de 2026, o Jonathan Cafu e o Brian Borges chegam em definitivo até o final da Série B, enquanto o Kevson chega por empréstimo, vindo do Santos também até o final da temporada. E no decorrer do programa apareceu mais um nome, Luiz Felipe. É um jogador de apenas 24 anos, estava no Sheriff da Moldávia, time que recentemente tem disputado a Champions League. Antes do Sheriff, ele estava em outro time também da Moldávia. Nas últimas temporadas, nesta temporada atual, melhor dizendo, fez 9 partidas com a camisa do time da Moldávia e não marcou nenhum gol. Na temporada passada foram 18 partidas e apenas um gol. E na temporada 2023-2024 foram 29 jogos, 4 gols marcados e 3 assistências. O último clube que o Luiz Felipe defendeu no Brasil foi o Paysandu em 2023. Fez 12 partidas, não marcou nenhum gol. O Luiz Felipe, que é revelado pelo Red Bull Brasil, depois virou Bragantino ali naquela transição de Red Bull, ele estava ali, foi revelado em 2019, depois foi emprestado para o outro time da franquia Red Bull, o Red Bull Salzburg da Europa, depois retornou ao Red Bull Bragantino em 2020, como eu disse, até depois respondendo a pergunta do ouvinte, é um jogador mais de beirada, mais de velocidade, não tem como características fazer muitos gols. A temporada mais artilheira dele foi no Liefering deixa eu achar o nome do país aqui, da Áustria, Liefering da Áustria, onde ele fez 5 gols, foi a temporada mais artilheira da carreira do Luiz Felipe.
Portanto, mais um reforço que chega aí para a Ponte Preta deve ficar à disposição do Marcelo Fernandes. O técnico da Macaca ganha mais uma opção para o sistema ofensivo. Já que ontem também a gente trouxe aqui dentro do Esporte em Debate, teve a saída do Vitor Pernambuco. Ontem eu até citei que ele tinha a proposta do futebol europeu, poderia retornar para o velho continente, mas na verdade a proposta que mais o agradou é uma proposta do futebol da Malásia, que fica no continente asiático, mas realmente teve o interesse do futebol europeu. Grande parte da carreira do Vitor Pernambuco foi feita na Europa, mas dessa vez ele está indo para o futebol da Malásia. Havia uma cláusula no contrato que, em caso de propostas do exterior, a Ponte Preta deveria liberar o jogador, e foi o que justamente aconteceu. Ele que fez apenas 2 partidas com a camisa da Macaca, a derrota para o São Bernardo no Majestoso e também depois o empate com o Noroeste, já se despediu dos companheiros, já teve a rescisão publicada no BID, não pertence mais ao elenco da Macaca. Enquanto isso, a diretoria da Ponte segue ainda de olho no mercado, buscando mais 4 jogadores aí que cheguem para compor esse elenco da Ponte Preta, um zagueiro, mais um meia armador, um atacante de beirada, que chegou Luiz Felipe, pode chegar mais um, e também um centroavante para repor as saídas tanto do Gé quanto do Bruno Lopes. A Ponte Preta é uma informação que a gente tem, o Batista até trouxe no programa Os Donos da Bola. A Ponte Preta tem sondado o atacante Gabriel Moisés. É um jogador de 23 anos, está na URT de Minas Gerais, disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Nesta temporada, ele fez 5 jogos e marcou 3 gols. No ano passado, ele fez 21 partidas, marcou apenas 2 gols. Em 2024, com a camisa da Votuporanguense, fez 14 jogos e 5 gols. Essa temporada o Gabriel Moisés começou muito bem, tem sido sondado pela diretoria da Ponte Preta, pode ser que reforce a Macaca para a sequência da temporada. E falando de Copa do Brasil, no ano passado a Macaca foi muito mal na competição, foi eliminada precocemente para o Concórdia, uma partida muito mal da Macaca. Depois, em entrevistas à Rádio Bandeirantes, o Eberlin até disse que não contava com essa eliminação na primeira fase, isso prejudicou o planejamento financeiro da Macaca, mas esse ano a Ponte entra na terceira fase da Copa do Brasil por ter conquistado o título da Série C. E ontem aconteceram os sorteios tanto da primeira fase quanto da segunda fase, e ficou definido que a Ponte Preta vai encarar o vencedor da partida entre Caxias e Guarani de Bagé, e essa terceira fase, esse jogo da Ponte Preta deve acontecer no dia 11 ou no dia 12 de março, lembrando que a Série B começa justamente no último final de semana de março, previsão de início da Série B, 28 de março, Batista. Bom, são 18 horas e 27 minutos em Campinas. Eu quero ouvir o CH falando da Ponte, mas antes eu tenho um recado da Seara. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Pode ser assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris.
chegue fácil pelo BRT do terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja lá em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. E aí, CH, falando da Ponte Macaca, que tem caras novas aí no bid, portanto teremos novidades no Derby 213. A Ponte está precisando, né, Batista? Precisa de zagueiro, meio-campista, lateral esquerdo, atacantes. Ponte precisa. Eu acho que foi uma atacada correta, essa da diretoria. Precisa, estou falando no campo teórico, né? De repente coloca todo mundo que contratou aí, os 2 ou 3, e não dá nada certo. Não é? Mas precisa de jogadores para o Marcelo Fernandes ter opções, né? Ele tem que ter chance de poder mudar o time, de fazer algo diferente, porque até então ele tem feito aquilo que é possível fazer. Agora dá para brincar um pouquinho mais no bom sentido, né? Tendo o Cafu, tendo o Brian, tendo o menino o lateral esquerdo também é bom jogador, veio do Santos. Não sei se o Pedro tem a informação da zagueirada que está no departamento médico, se recupera ou não. Para a Ponte seria muito... Pois não? Ainda não tem informação concreta. Semana de derby, o pessoal escondendo muita coisa por lá, o CH. Isso sinaliza que pode ser que os dois joguem. Que se a gente conhece bem como as pessoas da Ponte pensam, e é muito parecido do jeito que as pessoas do Guarani pensam, o segredo é a alma do negócio. Eu respeito, não é? Mas eu só quero lembrar que não está em dúvida se vai jogar Oscar e Polozzi. Tá? Nós estamos falando do Simon e do Menino Leão. Mas seria muito legal que os dois jogassem. Para a Ponte, evidentemente. Né? Então, no restante, não tem muito o que fazer. Não vai tirar o Rodrigo Souza, apesar da lentidão dele. Ele está jogando mal condicionado, mas tem que jogar. Não vai tirar ele do time. Não vai tirar o Tarek, tampouco no meio campo. Deixa eu pegar aqui para não esquecer de ninguém, porque o Carlos Henrique hoje está com a cabeça voando. E o Cristiano, né? Não vai tirar. Não tem porque na frente mexer no Luquinha. Pelo menos a minha opinião, né? Porque o Vitor Pernambuco já foi embora, ele deve manter o Diego Tavares e acrescentar aí o Cafu. A Ponte joga num estilo muito parecido com o Guarani. É só saber como é que vai estar. E o Marcelo tem experiência para isso, né? Eu espero que a diretoria não atrapalhe. Eu vou explicar por quê. Num tempo muito distante, quando o Gilson Kleina pela primeira vez passou pela Ponte, uma entrevista que fizemos aí no estúdio, Batista, que eu acho que você deve se lembrar, eu fiz uma pergunta para ele que é a seguinte: o que é mais fácil domar ou, né, controlar, os jogadores ou a diretoria? Ele falou assim, a diretoria, porque todo mundo fica muito ansioso pelo jogo, né? Quer conversar individualmente com os atletas e isso não acrescenta muita coisa. Se você tem um comandante lá e nele você acredita, se ele é o seu treinador, você tem que dar espaço para ele poder trabalhar. Ele não foi atrapalhado por ninguém, mas era duro controlar, segundo o próprio Kleina. O que eu estou querendo dizer? Dos dois lados tem isso. Eu tenho amigos, por exemplo, que querem falar com esse, com aquele, mas o trabalho vai ser feito dentro do campo, no dia a dia, na conversa, no relacionamento, na repetição. Então... depende do aspecto emocional e se um técnico vai pilhar muito o time ou não. A gente cansou de ver aqui, eu pelo menos desde 2009, eu cansei de ver jogos que o time entrou pilhado e se perdeu. Porque é uma linha muito tênue, né? Uma intensidade, uma força, uma garra do que passar para o lado da violência, por exemplo. Então isso tem que ser domado. O Marcelo tem toda a experiência do mundo para controlar isso. No caso da Ponte, o principal problema também é esse, mas o principal é o passivo.
Você entrar com a obrigação num derby de ganhar o jogo na casa do adversário não é uma tarefa que eu gostaria de ter, por exemplo. Não é. Pela força, pelo momento do Guarani, esse é o futebol. Então vai ser um jogo de muita parte emocional, de inteligência tática, mas os dois times não têm tanto arsenal técnico para poder trazer uma super novidade para o jogo. O que vai fazer muita diferença é o aspecto individual, não é? A concentração de todo mundo, né? Apesar que o derby deixa todo mundo atento, né? Porque as duas torcidas cobram muito. E os jogadores que não sabem, alguém deve ter avisado, não perde o derby, hein? Porque senão a cuíca ronca, seja de um lado ou seja do outro. Portanto, Batista, em termos de novidade, de escalação, a Ponte não deve fugir a essas situações aí. O mesmo time, tomara que tenha dois zagueiros diferentes, o Brian na lateral esquerda e o Jonathan Cafu no ataque, Batista. 18h35, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Esporte em Debate. Vou cumprir o protocolo rapidinho, apesar do adiantado da hora. O Fala Galera de hoje, quem você escalaria como centroavante titular no derby? Maranhão, Luca ou Kevin? Eu escalaria o Kevin, mas quem vai jogar é o Maranhão, a menos que ele tenha um problema médico, até porque está sendo coerente o treinador. Nos últimos 3 jogos ele jogou com o Maranhão, ele vai repetir o time, e ao repetir o time ele está sendo coerente, ele fica menos vulnerável. Porque se em 9 últimos pontos disputados ele ganhou 7, 1 contra o Santos, 3 contra o Velo e 3 contra a Portuguesa, aí ele mexe no time e não dá certo, o pessoal vai ficar bravo com ele, vai ser muito criticado, né? Vai virar a bola da vez, o alvo da vez. Então, eu acho que ele vai escalar o Maranhão, mas eu começaria com o Kevin. Porém, tem uma defesa muito forte a favor do Matheus. Primeiro, a repetição de 3 últimas rodadas que foram muito positivas para o Guarani. Esse é o primeiro ponto. E segundo, depois disso, a questão da experiência, né? Aí você põe um menino num jogo desse tamanho, com quase ou com 20 mil pessoas no estádio. Mas é torcida toda a favor. Ela é a favor, sim. Exatamente isso. Até o momento em que está tudo dando certo. Em que está envolvendo o adversário, que está ganhando o jogo. Começa a não dar certo, vira um burburinho. Vira uma atmosfera pesada. E aí, o garoto, numa situação positiva ou negativa, ele já tem estrutura emocional, experiência para isso? Então eu acho que vai o Maranhão, está de bom tamanho. Ele é o treinador, Matheus Costa, ele vai observar dentro das circunstâncias do jogo e na medida em que ver necessidade de alterar nominal e taticamente, porque há uma alteração nominal, sai A, entra B, mas há uma alteração tática, por exemplo, se entrar o Luca. O Maranhão é mais centralizado, joga mais de costas, é mais pivôzão, é um cara que prepara, é um cara que faz aquela parede, enquanto que o Luca é mais movimentação. O Kevin é um misto dos dois. Tem presença de área, mas não é tão pivô como é o Maranhão. Então eu acredito em Maranhão, mas eu escalaria o Kevin com essa ressalva. Também não sei se ele está pronto do ponto de vista de maturidade e da parte emocional para um jogo de tamanha envergadura. E agora o Fala Galera da Ponte. Com os novos reforços à disposição, como você escalaria a Ponte para o derby? Eu não sei a condição deles, né? Se tiver em condição, eu coloco o Brian, coloco o lateral esquerdo. Se tiver em condições, eu coloco tranquilamente o Jonathan Cafu. Pelo menos esses dois, eu começaria com eles, né?
E aí ficam outras opções aí que chegaram. Vamos ver. Eu acho que o lateral esquerdo do Santos, que foi revelado pelo Santos, também pode jogar. Esses 3 eu escalaria, mas como? O Brian na direita, e aí você tira do time o Pachecão? Não tiro. Mas como é que está fisicamente o Pacheco, que estava extenuado na última partida? Né? Então, quem vai escalar mesmo, além da parte técnica e além do conhecimento do treinador, é a parte física. E isso nós não temos acesso. Mas a princípio, dos nomes novos, e vamos chamar o Brian como novo, né? Porque ele já tinha ido embora, então quando volta ele passa a ser novo também. Pelo menos 3 caras novas eu acredito que a Ponte vai ter. Pelo menos 3. E olha que é em posições realmente muito carentes. Uma no ataque, o Cafu vai fazer a beirada, provavelmente à esquerda, né? E aí mete o Luquinha do lado direito, ou pode inverter, não tem problema nenhum. A questão do comando de ataque, que a Ponte não tem nenhum centroavante, pode empurrar o Cafu por ali e aí dar mais uma oportunidade para o Diego Tavares, que não vem bem. Ou você pode, de repente, fazer um 4-4-2 com variações para o 4-3-3 e enfiando como falso 9 o Cristiano. Sem a bola ele volta um pouquinho. E ele provou que faz muito bem essa função. Todos os lances mais agudos da Ponte na partida, inclusive um dos gols, foram protagonizados pelo Cristiano. Então, por que não? 3 volantes, o Cristiano e 2 atacantes. O Cafu e o Luquinha, com o Cristiano se metendo entre eles. Não sei, são muitas as opções. E também não sabemos quem vai ter condições de atuar na zaga. Quem é que vai jogar? A zaga que vem jogando, pesada, lenta e vulnerável, ou joga a zaga que era titular até quando não teve mais condições de jogar porque foi entregue ao departamento médico? O Diego Leão e o Simon. Eu escalaria. Se estiverem em condições médicas, eu escalaria Diego Leão e Simon. Então tá mais ou menos desenhado, é por aí. Nos volantes não tem muito o que mexer e a gente espera realmente que tenhamos um grande jogo, o Guarani motivadíssimo e a Ponte querendo ainda encontrar uma tábua de salvação no campeonato contra o rebaixamento. 18h42, intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro e a vitória do São Paulo. São Paulo acabou vencendo a equipe do Flamengo por 2-1 ontem no estádio do Morumbi. Tricolor atuou com Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Mike, depois Cedric, Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, depois Pablo Maia, Enzo Dias, Luciano, depois Lucas Caleri, depois Tapia. A equipe do Crespo. Já o Flamengo do Felipe Luiz com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Everton, Araújo, depois Jorginho e Carrascal, depois Bruno Henrique, Plata, Cebolinha, depois Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta. Gonzalo Plata, a 8 minutos do segundo tempo, abriu o placar para o Flamengo. São Paulo empatou com Luciano aos 15 minutos e virou com Danielzinho aos 25. Jogo que teve arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Para um público de mais de 27 mil torcedores, nenhum cartão amarelo, mas teve um vermelho depois do jogo por reclamação para o Jorginho do Flamengo. Esta foi a ficha técnica do jogo, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem no Morumbis, São Paulo 2 de virada, Flamengo 1. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Amigos da Bandeirantes, grandes craques e ídolos que emprestaram o seu talento no derby campineiro. Vou falar de mestre de cá, Oscar Salles Bueno Filho. Entre 1966 até 1984, nesses 18 anos de profissional, tirando 6 meses que o de cá ficou emprestado ao Santos em 71, depois voltou, e 4 anos de Portuguesa entre 72 e 76, depois voltou. Aí só deu ponte na carreira dele. Tudo bem, em 85 ele finalizou a sua carreira lá no Araçatuba. Na Ponte, 581 jogos e 155 gols marcados. É na história o que mais vezes vestiu a camisa da Ponte, é na história o que mais gols fez com a camisa da Ponte. E tem outra, artilheiro do Majestoso. Ninguém fez tantos gols do Majestoso do que mestre de cá. Foram 83. Derbys, participou de cá de 32. Com 13 vitórias, 16 empates e 3 derrotas. O de cá fez 3 gols em derbys. E nos 3... o placar foi 1-0. 20 de junho de 71, no Majestoso. 20 de novembro de 77, no Brinco. E 10 de julho de 83, no Majestoso. Aquele que o árbitro João Leopoldo Aeta
O Dicá chutou, fez o gol, mas falou, não, senhor, foi falta. Antes do senhor chutar, eu dei falta. O Dicá ficou bravo. Aí ele ajeitou a bola, cobrou a falta e fez o gol do goleiro Sidmar. O gol mais importante na carreira de Dicá foi no segundo jogo da final de 77 entre Ponte e Corinthians no Morumbi. O maior público na história do Morumbi, com 146 mil pagantes. Segundo jogo, o Vaguinho faz 1-0 Corinthians e depois esse gol do Dicá de falta, vencendo ao goleiro Jairo, porque o Tobias estava suspenso. E aí no final do jogo o Rui Rei marca o gol da virada, 2-1, e provoca o terceiro jogo, que aí sim aparece a figura do Basílio, ele fez o gol. Corinthians campeão depois de 23 anos. Mas o gol mais bonito na carreira de mestre Dicá foi no dia 31 de janeiro de 82. Sábado agora, no dia do derby, vai fazer 44 anos desse gol. Numa partida entre Ponte e Taquaritinga, do Distrito Federal, a Ponte venceu por 3-1. Esse gol foi no gol da Fepasa. Fora da área, Dicá pega o rebote, ele dá um chapéu no volante chamado Boni e chuta de canhota no cantinho de Haroldo. É fácil você ver esse gol aí no YouTube. Tivemos a grande honra de trabalhar com o mestre Dicá aqui na Rádio Bandeirantes. Ele esteve aqui com a gente entre 2007 e 2008. Dicá hoje está com 78 anos. Vai fazer 79 em julho. E até a última notícia, Dicá mora em Jaguariúna. Oscar Salles Bueno Filho, mestre Dicá, escreveu e como escreveu a sua história no derby campineiro. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Já o sorteio dos 5 pares de ingressos para a cadeira vitalícia Derby 213. Se você quiser concorrer, ainda dá tempo, mas não é o WhatsApp para mensagens. Não é. É outro WhatsApp. Onde é que está esse WhatsApp? Está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É 991660832. Caso não pegou, 991660832. Está lá no YouTube, fácil de você achar. Nome completo, mande nome completo, CPF e a frase "quero ganhar". Somente torcedores do Guarani. É jogo de torcida única, então só torcedor do Guarani. 991660832. Se não pegou, é só entrar lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Retirada amanhã, das 9 até a 1 da tarde e das 14h30 até as 17h30. Aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799,
Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Tem que trazer um documento que contém o CPF para provar de que você realmente é o ganhador. Já já o sorteio. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Encontre a loja que está mais próxima de você. Entre lá no rochaautopeças.com.br e pegue lá o endereço. Lá tem também o número de WhatsApp, caso queira falar diretamente com o vendedor. Repito, rochaautopeças.com.br. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Pedro Piscinato, repita aí o nome do árbitro que vai apitar o Derby 213. Informação já colocada no ar, mas na audiência rotativa do rádio. Quem vai apitar o Derby 213 é Flávio Rodrigues de Souza. Ele tem 41 anos, já apitou 4 partidas neste Campeonato Paulista de 2026. Apitou a partida entre Velo Clube e Corinthians em Rio Claro, apitou Português e Velo Clube, apitou também Red Bull, Bragantino e Corinthians, e a estreia dele em 2026 foi Santos e Novo Horizontino. E um detalhe para o VAR. O VAR do Derby 213 ficará a cargo de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Ele já participou de uma partida da Ponte Preta neste ano e foi justamente a estreia contra o Corinthians. Corinthians 3, Ponte Preta 0. Naquela oportunidade, o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral também era o responsável pelo VAR, Batista. E aí, Tigrão, a sua opinião sobre a arbitragem, se quiser, né? Pode opinar também com relação ao cara do VAR, que é o mesmo que não deu um pênalti claríssimo no Simon quando o jogo estava 0-0 em São Paulo, na Neoquímica Arena. E aí, Tigrão? É o Rodrigo Guarizo, né? Ele parece que nasceu ali na região do Bom Retiro, né? Ali embaixo do Lampião, onde o Corinthians foi fundado. Brincadeiras à parte, eu acho que o Flávio é um juiz hoje dos mais prestigiados aí do quadro da Federação Paulista de Futebol. Nenhuma restrição, boa sorte a ele. Acho que é um juiz jovem ainda, mas já bastante experiente. 41 anos para arbitragem, o cara já apitou bastante. E que o Rodrigo Guarizo, né, arrume um tempinho aí. Sei que é corrido a vida. Eles trabalham muito, igual o Batista, assim, apresenta programa no almoço, apresenta programa à tarde, tem que correr atrás de contrato de publicidade, tem que participar de reuniões com a diretoria da Bandeirantes. O Rodrigo é mais o Guarizo. Ele é mais ocupado do que o Carlos Batista e do que o Tigrão juntos. E olha que o Tigrão tem uns 18 empregos. Porém, apesar de muito corrida a vida do Rodrigo, ele que arrume um tempinho aí amanhã, sexta-feira, ou até no sábado de manhã, para dar um pulinho no oftalmologista, né? Para não fazer aquela barbaridade que ele fez lá na Neoquímica Arena. Mas boa sorte para eles, que corra tudo bem. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Como vai? Tudo bem com vocês? Só queria reforçar, eu ouvi o programa ontem, se vocês falaram, desculpa, eu não me atentei, mas que o Jonathan Cafu, ele subiu com a Ponte 2014, né? Vocês passaram a ficha dele e tudo, mas eu não vi vocês citando que ele subiu com a Ponte 2014 e ele foi muito importante, aquele lado direito da Ponte com o Rodinei, e tinha um macacão no ataque, né? O Alexandro.
Gurilão, Macacão, que a torcida amava lá, né? Que fez bastante gol. Então, o lado direito ali com o centroavante era muito bom. Que o Tigrão também falou que ele jogava mais pela esquerda. Eu não sei nos últimos times. Mas na Ponte Preta ele era ponta direita ali. E o lado direito da ponte era o diferencial daquele time que subiu lá em Bragança. Eu tava lá, ganhando de 2-0 do Bragantino. Em 2014 com o Guto Ferreira. É isso aí, Batistão. Que é Eduardo Camargo, do Centro de Campinas. Bom programa. E vou torcer pra Macaquinha no derby, né? Vai ser difícil, mas vamos que vamos. Só porque eu fui citado, né? Um abraço aí carinhoso pro nosso ouvinte. O Cafu, ele joga nas duas, mas eu tenho a seguinte metodologia, se é que eu posso falar assim, né? Eu tenho esse macetezinho, é melhor, de marcar o lado que o jogador joga, quando ele é atacante de beirada, nos jogos em casa, porque são os estádios que a gente mais conhece e mais trabalhou. No caso da Ponte, o Moisés, claro, o Majestoso, e o Guarani, o Brincão de Ouro da Princesa. Então, eu estou com isso gravado na minha retina para todo sempre. Para todo sempre. O Jonathan Cafu, quando a Ponte atacava com ele no time para o gol da Fepasa, ele corria do lado da geral. E quando a Ponte ataca para o gol da Fepasa, o lado da geral é o lado esquerdo. Eu estou vendo isso daqui. E eu tenho lances aqui, é só pesquisar aqui. Agora, ele tem a mesma facilidade dos dois lados. Ele se adapta bem. E detalhe, ele é destro, não tem nada de canhoto, não. Ele é destro. Então, eu tenho aqui comigo que ele predominantemente prefere o lado esquerdo. Até para ter aquela possibilidade que eu sempre cito aqui, se houver espaço, claro, se o adversário não marcar do jeito que tem que marcar, adversário que a Ponte e os times que ele jogou, né, estivessem ali marcando. Né? Não estou falando especificamente do derby. Mas, se der o espaço, ele tem aquela possibilidade, ele faz isso, de trazer por dentro, na diagonal, nas imediações de bico de grande área, traz da esquerda para dentro, com a direita, traz da esquerda, mas com a direita para dentro, e oferece a bola para a perna direita, que é a boa para bater cruzado. Então, não estou discordando do nosso ouvinte, não. Ele tem facilidade nas duas, né? Mas tanto no São Paulo, como na Ponte, como em outras equipes, no próprio 15, ele destro, e isso é muito, muito, hoje, muito usado, né? No futebol mundial. O destro do lado esquerdo e o canhoto do lado direito. Quando tem um destro e um canhoto, claro. O Luquinha, por exemplo, é canhoto. Então, se ele botar o Luquinha do lado direito e o Cafu do lado esquerdo, ele tá com essa perna trocada aí para fazer a diagonal e bater. Tá tudo certo. E se inverter também não tem problema nenhum. O Luquinha, em boa parte do jogo, o último da Ponte agora, no seu estádio contra o Noroeste, ele jogou do lado esquerdo. Quem ocupou mais o lado direito foi o Diego Tavares. Mas o Luquinha, eu acho que faz mais fumaça quando ele cai na direita. Só que ele construiu a jogada de 2 gols pelo lado esquerdo, centrando. Uma ficou com o Cristiano, a outra ficou lá do outro lado com o Pacheco. Então é normal isso. Eu entendo que é mais usual no futebol mundial hoje essa inversão. Mas não há nenhum absurdo em o Cafu jogar do lado direito ou do lado esquerdo. Aliás, ele vai jogar dos dois lados, se jogar. Uma hora de um lado, outra hora do outro, inverte até para dar aquela confundida aí na marcação. Demétrios do Jardim, Proença, Batista, Elvis e Nenê Santana tomando café na Piracã. Será o retorno de quem não foi? Ô Demétrios, eu já vi muito isso acontecer, né? Em restaurante, principalmente. Chega uma pessoa e daqui a pouco chega uma outra pessoa e ali eles são conhecidos, né? E aí, vamos almoçar junto? Almoçam junto. Não foi preparado um encontro. Pode ter acontecido isso. Pode ter acontecido. Até porque, né, Batista? Se fosse isso que o ouvinte está sugerindo, insinuando,
Aí não seria. Se for uma conversa na Piracã para tentar acertar a volta do que não foi ainda. O contrato dele está vigente, que é o Elvis. Aí não seria o Nenê Santana. Seria o Koyama ou o João Brigatti. Aliás, eu conversei agora há pouco com o João Brigatti. E o João Brigatti me disse o seguinte: futebol, tudo é possível, mas acho difícil voltar. Infelizmente, escolhi o caminho errado. Foi o que disse o João Brigatti. Então, de repente, pode ser isso, né? Chega lá para tomar um café, daqui a pouco o Nenê Santana vê lá o Elvis, que também está ali para tomar um café. Qual é o problema? Estão tomando um café juntos ou de repente nem estão juntos. Se estiverem no balcão, por exemplo, um está sentado no balcão, o outro chega no balcão e estão ali tomando o café. Dá a impressão de que estão juntos. O grande problema disso aí é que o nome do Elvis não saiu, a rescisão do Elvis não saiu no BID. Então, como a rescisão não saiu no BID, então fica suscitando essa, talvez, quimera de que o Elvis possa voltar. Só que ele apagou tudo que era da Ponte, curtiu um post da vitória do Guarani no último jogo aí. Então, realmente, tudo leva a crer de que não há mais nenhuma possibilidade, estou dizendo com relação ao clima, para que o Elvis, embora ainda não tenha feito a rescisão contratual de voltar para a Ponte. Isso mesmo, Batista. E até no final de semana, antes do jogo contra o Noroeste, começou a surgir aí em grupos de WhatsApp a empresa que faz a gestão da carreira do Elvis. Até postou uma foto, aquele flyer pré-jogo, como se o Elvis estivesse relacionado para a partida. E aí, é claro, a torcida da Ponte Preta muito eufórica. Será que o Elvis vai voltar? Será que ele vai para a partida contra o Noroeste? Inclusive, no press kit divulgado pela Ponte Preta no sábado pela manhã, ainda constava o Elvis. E aí juntou essas duas coisas, a torcida da Ponte Preta ficou com essa dúvida, e aí a assessoria de imprensa da Ponte Preta emitiu uma nota cerca de 1 hora antes da partida contra o Noroeste, que diz o seguinte, abre aspas, errata, o meia Elvis não faz mais parte do elenco da Ponte Preta. Essa errata é direcionada para quem não tem acompanhado o dia a dia da Ponte Preta. A assessoria de imprensa pede desculpas aos desavisados. Aos mal intencionados, só o nosso lamento. E umas carinhas tristes aí, fechando as aspas. Essa foi a nota divulgada pela assessoria de imprensa da Ponte Preta. Então, deixando claro aí, foi a única vez que a Ponte se pronunciou oficialmente a respeito dessa saída do Elvis. Eu acredito tem clima, que a chance do Elvis aparecer como aquele elemento surpresa, aquele fato inesperado, típico de derby, com a camisa da Ponte, a chance é zero. Zero. Então, para que ninguém diga, você falou que ia jogar, você acredita em boi bumbá, você acredita em saci pererê. Não, estou dizendo, a chance para mim é zero. Só a parte legal que eu quero colocar agora. O Elvis hoje está inscrito, está no BID, está com o contrato registrado e legalmente ele pode jogar. Só que ele não está mais na Ponte. Ele já limpou o armário, ele já foi embora, ele já entrou na justiça. Então, para mim, a chance é zero. Agora, legalmente, de repente, os caras vão tomar um chopp, ficam meio doidão aí, de sexta passada, ele fala, quer saber uma coisa? Eu vou me despedir amanhã. A chance é zero, gente. É zero. Aliás, Breno, sobre Elvis Guarani, tem alguma novidade? Nenhuma, Batista. O Guarani não vai mexer com esse assunto enquanto ele não rescindir com a Ponte Preta. Se ele rescindir, né, quando ele rescindir, aí sim o Guarani pode fazer uma proposta oficial por ele. Não descarto essa possibilidade, mas nesse momento não tem negociação, até porque para não desmotivar os jogadores de meio campo que estão aí disputando o Paulistão. E o Marcos Fiapo, ouvi esse bochicho de que o Gordito está de volta. Aguardem, será que a justiça não deu ganho de causa? Valdemir Gomes,
acho que você vai cair da mula. E colocou vários emojis com aquela risadinha. Marcos Fiapo, um abraço. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:12, em 1 minuto vou divulgar o nome dos ganhadores para os 5 pares de ingressos para o Derby 213. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado por quem conhece do assunto, para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a nossa região. Acesse agora
aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Atenção para os 5 ganhadores dos pares de ingressos para a cadeira vitalícia Derby 213. 1. Caio Mafra. 2. Edson Cunha Martins. 3. Fabiana Motarelli Rocha Siqueira. 4. José Ricardo de Andrade. E 5. Rodrigo Souza da Silva. Vou repetir. Inclusive quem está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo na tela o nome dos ganhadores. 1. Caio Mafra. 2. Edson Cunha Martins. 3. Fabiana Motarelli Rocha Siqueira. 4. José Ricardo de Andrade. E 5. Rodrigo Souza da Silva. Parabéns aos ganhadores. Cada um vai levar 2 pares, um par de ingressos. 2 ingressos por cada ganhador. O ganhador tem que trazer um documento que contenha o seu CPF para mostrar, provar de que você realmente é o ganhador. Retirar amanhã das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30. Vem o ingresso e junto também vem a carteirinha que dá acesso às cadeiras vitalícias do Estádio Brinco de Ouro. A entrada é ali pelo prédio da administração, que é carinhosamente chamado de Queijo. A entrada das vitalícias é exatamente por ali. Então, repito, amanhã das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30. Somente amanhã, tá? Aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje. Em 1 minuto, a sua opinião. Pauta 1. Mano Menezes é o novo técnico da seleção do Peru, após encerrar a sua passagem pelo Grêmio. No final da última temporada, o treinador de 63 anos chegou a um acordo para dirigir a seleção peruana e de olho na Copa do Mundo de 2030. Pauta 2. Janela de transferências da Série A bate R$1 bilhão em reforços pela primeira vez no mês de janeiro. Os principais reforços do futebol brasileiro são Paquetá e Gerson, que ajudaram para que essa marca fosse batida. Juntas, as duas negociações somam quase R$430 milhões, equivalente a 36% do volume total da janela. Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco e Fluminense são os times de maior investimento. Pauta 3. Após polêmica de possível pênalti em Arrascaeta, a partida entre Flamengo e São Paulo, que terminou com a vitória do São Paulo por 2-1, a CBF divulgou o áudio do VAR. A equipe de cabine manteve a decisão de campo do árbitro Wilton Pereira Sampaio, que não viu falta de Alan Franco no camisa 10 rubro-negro. Responsável pelo VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira disse, abre aspas,
ele não muda a passada. O Arrascaeta, quando vai fazer o chute, coloca a perna para trás e bate no jogador do São Paulo. E mesmo assim, ele conclui a jogada, fecha aspas. Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para o programa de hoje? Eu escolhi do Mano Menezes, Batista, acertou com a seleção do Peru e ele vai ter a oportunidade, mais uma vez em uma seleção, porque ele teve a oportunidade na seleção brasileira e ele não aproveitou essa oportunidade. Na época, quando ele teve, ele era um dos principais treinadores do Brasil e ultimamente ele está meio em decadência, né? Não foi bem no Grêmio, bastante criticado nos últimos trabalhos. Vamos ver o que ele vai poder fazer com a seleção peruana, que hoje também não tem grandes destaques e grandes talentos. Eu acho que a parte financeira pesou, mas é claro que ser técnico de uma seleção também para o currículo é importante, Batista. E você, CH, qual o assunto que você escolheu? Quero falar da partida de ontem, São Paulo 2, Flamengo 1 no Morumbi, que no último lance da partida, o Alan Franco tocou a perna que bateu na bola do Arrascaeta. E olha que tem o recurso do VAR, né? Mas não, a justificativa, vamos manter a decisão de campo. Só pode ser uma brincadeira, né? E o VAR serve para quê? Se ele consultou, se estava trocando ideia, por que não viu em outras câmeras? Acabou o jogo, a gente viu na transmissão do jogo ontem. Claramente o que aconteceu é brigar com a imagem. É um toque que prejudicou a batida para o gol e com certeza o Flamengo empataria ali. A Arrascaeta não perde aquele gol. Então, pênalti não marcado e Flamengo prejudicado, Batista. Quero ouvir o Tigrão, mas antes você conhece a Logos Materiais Elétricos. A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. E atenção, oportunidade para você que está querendo um ventilador de teto. Ventilador de teto Galaxy 45 watts para adaptar no soquete da lâmpada. É só tirar a lâmpada e rosquear o ventilador de teto. Aí você terá o ventilador de teto e a lâmpada também, né? Porque ele vem com uma lâmpada. Apenas R$ 99,00. Apenas R$ 99,00 cada. Promoção válida até dia 31 de janeiro ou até quando durar o estoque. Vá até a loja e procure um vendedor e aproveite esta promoção. Logos Materiais Elétricos, localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 17h30. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Bandeirantes. E você, Tigrão, qual é o assunto que você escolheu para colocar no programa de hoje? A sua opinião em 1 minuto. Eu vou no mesmo tema do Arrascaeta no jogo Flamengo 1, São Paulo 2, ontem no Morumbi. Sabe o que o lance me lembrou? O lance do Cristiano contra o Noroeste no Campo da Ponte, no Moisés Lucarelli, no último sábado. O Cristiano só não fez o gol porque foi tocado por trás, se desequilibrou e bateu já sem nenhuma inclinação indicada e a bola foi na trave. E também ele não caído, ele não pôde continuar no lance em pé para tentar pegar o rebote da trave, que ele chegaria primeiro se não tivesse sido derrubado. Pênalti. E ontem, em 100 lances daquele lá, sem ser tocado, o Arrascaeta marca 100% dos gols. Ele só não marcou porque ele foi tocado na hora do chute. E o chute saiu torto. Pênalti. Vergonha. Continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer
há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado com sede na cidade de Paulínia, com atendimento para toda a região metropolitana de Campinas e em todos os setores tem soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Ampla variedade de produtos, tubos e conexões e válvulas de PVC, aço, carbono, inox e cobre. Tem linha completa para combate a incêndio, materiais para instalação de gás, água quente, água fria e esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Completa infraestrutura de materiais para a rede pública e privada. Ligue na KS Tubos 19, que é o código de área, e o número 3833-8900. 3833-8900. Visite a KS Tubos, na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado. Acesse kstubos.com.br. Se quiser dar o palpite para o derby, o palpitão da Bandeirantes está no ar no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. Serão sorteados 10 super kits. Tem vários produtos nesses super kits. Tem inclusive furadeira da Uesco. Tem também a sacola que você vai levar da Aroma das Ervas. Mas tem muitos produtos, é um super kit. Até agora, Guarani 69,49%, Ponte Preta 27,2%, empate 3,39%. Guarani está dominando, portanto, né, em quase 70% de vantagem na frente da Ponte. Você, Ponte Pretano, se quiser mudar essa situação, é só entrar lá no @Rádio Bandeirantes Campinas, dar o seu palpite. E você, bugrino, se quiser manter essa diferença, só entrar no @Rádio Bandeirantes Campinas e dar lá o seu palpite. Participe, o sorteio será no dia do jogo, no sábado, a partir das 4 da tarde. E no programa Apito Final, o Edu Pinheiro vai divulgar os ganhadores. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, parte da torcida do Flamengo está tratando a chegada de Lucas Paquetá como a maior transferência do futebol brasileiro, considerando o momento de carreira e qualidade técnica do jogador. Na sua opinião, qual foi a maior contratação do futebol brasileiro? Começo com você, CH. Batista, em termos técnicos, eu até não concordo muito com essa coisa do Lucas Paquetá, mas eu vou colocar como critério aqui a maior monta em termos financeiros. Então, Lucas Paquetá. E você, Tigrão? Em todos os tempos? Exatamente, em todos os tempos. A volta do Ronaldo Fenômeno para o futebol brasileiro. E você, Bebê? Em todos os tempos eu também coloco a volta do Ronaldo no futebol brasileiro, quando ele voltou e veio pro Corinthians. Estava na Inter de Milão, é isso? Milan. O Ronaldo estava no Milan quando retornou ao Corinthians. Qual o seu palpite, Bebê, para os jogos que fecham a primeira rodada do Brasileirão nesta quinta-feira? Mirassol enfrenta o Vasco às 20 horas no Maião e o Botafogo recebe o Cruzeiro 21h30 no Newton Santos. Para mim, vitórias do Mirassol e também do Botafogo, Batista. E você, Tigrão, qual é o seu palpite? Bom, eu acho que o Mirassol ganha do Vasco. Lá no Maião é quase imbatível. E qual que é o outro, Batista? Botafogo e Cruzeiro.
Aí dá Cruzeiro. E você, CH? Mirassol vence e Cruzeiro vence. Vamos lá, Tigrão, seguindo no clima de derby, qual o gol mais bonito que você viu no Clássico Campineiro? Bom, pelo lado da Ponte, eu vou colocar um para cada um dos times, para ficar bacana. Lado da Ponte, Oswaldo de Pucheta em 81, naquele clássico que valeu o título do primeiro turno. E pelo lado do Guarani, no mesmo gol, o Edmilson, que você o chamava de cara de louco, em 2006, fazendo um gol de bicicleta no mesmo gol, que é o gol de fundo, o gol da linha do trem do estádio Moisés Lucarelli. Edmilson pro Guarani no derby, uma pintura. Oswaldo pra Ponte no derby, uma coisa de outro planeta. E você, CH? Eu também vou escolher um para cada time. Em 2009, quando eu cheguei na Bandeirantes, teve um jogo do Moisés Lucarelli que o Kaique deu uma bomba na intermediária e a bola fez um rastro de luz e fez um golaço. Eu não me esqueço desse gol. E outro gol que eu não esqueço foi em 2011, no Brinco. Um gol de Renato Cajá de fora da área. Ele estava do lado direito, trouxe para o lado esquerdo e meteu uma curva no ângulo, né, contrário do goleiro, fazendo um goleiro. Esse jogo estava até chovendo. Então, para mim, esses dois gols. Em 2009, gol do Kaique no Moisés Lucarelli. Em 2011, clássico no Brinco, gol do Cajá. E você, bebê? Batista, eu tô entre dois da Ponte Preta, que eu vi em loco, né? Aquele do do Ramírez, melhor dizendo, que foi no Brinco, de falta, para mim foi um golaço, e no ano passado do Elvis de falta também, mas eu vou ficar com o do Ramírez. Eu acho que foi um gol mais difícil, foi mais de longe, então o gol do Ramírez. O Guarani, eu tô entre esses dois, que o Tigrão e também o CH votaram, mas vou votar no gol de bicicleta do Edmilson, que a plástica eu acho que foi um pouco mais bonita. Pedro Piscinato, um abraço, até amanhã. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã com seleção pré-derby aqui no Esporte em Debate. Valeu, CH, um abraço, até amanhã. Valeu, um abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço, até amanhã, Tigrão. Valeu, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Breno Beretta, abraço, até amanhã. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Muito obrigado a todos, vem aí Esporte em Debate Nacional, tchau. E aí, quem abre?